Professora Elaine, prazer recebê-la. Bom dia, ou boa noite, professor Spezia. Boa noite. Uma alegria muito grande estar com você hoje. Bom, pessoal, dando cumprimento ao nosso horário, tá? São 19 horas, nós vamos iniciar nossa live. Uma boa noite a todos, nossos agradecimentos por aqueles que estão acessando ao vivo, né? Lembrando também que essa live será gravada e estará disponível na página da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Brasília. Meu nome é Domingos Spezia, sou professor e vice-diretor acadêmico da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Brasília. É um prazer muito grande estarmos juntos nessa quarta-feira, dia 10, quando o nosso programa MAC BSB Lives chega ao seu 4º episódio. Nasceu agora durante a pandemia, mas é um programa que vai ficar para sempre na faculdade. Todas as quartas-feiras, né, estaremos ao vivo, né, abordando um tema sempre de interesse da comunidade, de interesse da academia, né, de interesse da sociedade como um todo. Né? Nós, da Faculdade Mackenzie Brasília, né, entendemos como muito oportuna a criação desse espaço, onde todos têm oportunidade de refletir e tirar suas próprias conclusões, a partir do aguçamento do seu senso crítico, sem simplesmente internalizar informações pasteurizadas, aquelas que nós já recebemos prontas e entendemos como acabadas e que passa a ser, né, incorporada ao nosso conhecimento. Não, nós queremos oferecer oportunidade de reflexão. Apresentamos temas, né, e vamos discutir esses temas ao longo das lives e também, né, fazendo reproduzir em outros meios, se assim vocês quiserem. O nosso programa de lives sempre acontecerá às quartas-feiras e sempre às 19 horas. Aborda temas atuais que estão presentes, como eu disse, na agenda nacional e são de interesse de professores, de empresários, de estudantes, ou seja, de todos aqueles que querem descobrir, obter mais conhecimento. Os participantes poderão também participar, enviar mensagens e perguntas, o que os incluirá diretamente nas discussões propostas pelo programa. Hoje, nós vamos discutir a importância da construção de cenários para a elaboração de estratégias e ações públicas, e privadas também, claro, né? A serem aplicados nos setores econômicos, sociais, após conjunturas de crise, como a provocada, por exemplo, pelo alastramento do novo coronavírus, a pandemia que se instalou no mundo de hoje. Ficaremos juntos por aproximadamente 1 hora, conversando sobre a necessidade de estudar contextos que poderão ser apresentados no futuro para, por exemplo, mitigar impactos negativos da pandemia. Nossa convidada de hoje, né, com muito gosto que eu faço a apresentação dela, é a professora e consultora Elaine Marcial. A professora Elaine possui doutorado e mestrado em Ciência da Informação pela UNB, tem mestrado em Informação Científica e Tecnológica pela Universidade de Marseille, França, é especialista em cenários prospectivos e inteligência competitiva e é bacharel em Estatística. Então, a interpretação, a leitura de números que vem causando toda essa confusão, né, é uma tarefa, digamos, mais simples para a professora doutora Elaine Marcial. Ela atua na área de estudos de futuro e inteligência competitiva desde 1996. É coordenadora também do grupo de pesquisas e estudos prospectivos que a Faculdade Mackenzie, em Brasília, mantém. Antes de mais nada, mais uma vez, boa noite à professora Elaine. É um prazer recebê-la no programa MAC BSB Lives, né? E antes da gente iniciar propriamente a live, eu gostaria que passar a palavra à senhora para os cumprimentos. Ok, obrigada, professor Spezia. Boa noite para o senhor também. Boa noite a todos que estão nos ouvindo hoje. Eu fico muito feliz de estar participando
dessa iniciativa da Mackenzie. Eu, como membro aí, do grupo de pesquisa, né? Nós temos também um curso construído juntos e tudo. Então, fico muito feliz, acho que o tema é muito oportuno e eu espero assim, que todos realmente aproveitem e que seja aí esse início de noite, né? De aprendizado, né? E contribuições de todas as partes. Espero muitas perguntas. Tá certo, professora. Professora, vamos então começar a nossa live de fato, né? Como é sabido, as organizações precisam minimizar riscos para poder definir o seu futuro e direcionar suas ações estratégicas, né? A fim de quê? De garantir a sua competitividade e longevidade, né? Tudo que todas as organizações aspiram, longevidade. A construção de cenários prospectivos ajuda na formulação dessas estratégias que levam a melhor competitividade e longevidade, né? E define ações, nesse caso, né, por exemplo, para sair desse momento atual para uma situação futura. Diariamente, nós estamos lendo que muitas organizações estão se reinventando. Aliás, a reinvenção vem em todas as áreas, não só na gestão de empresas, mas nos relacionamentos, né? Nas famílias, nos comportamentos. É a reinvenção do modo de viver, não tenho dúvidas disso, né? E como é que nós vamos sair da pandemia? Nós precisamos, claro, né, conhecer, desenhar um futuro, né, para que isso aconteça. Isso se aplica também ao processo de gestão da própria crise, onde temos que tomar decisões que permitam a descrição coerente de uma cena futura e do encaminhamento dos acontecimentos para a superação dessas crises, para diminuir incertezas. Tudo que nós temos hoje são incertezas, não é? Então, como é que nós podemos minimizar essa coisa? Sabemos que a incerteza é um conjunto de variáveis econômicas, sociais, tecnológicas, comportamentais, que não se sabe qual será o seu comportamento no futuro. Enfim, apresenta um mundo de possibilidades, manifestam-se frequentemente com sinais ínfimos, pouco percebidos, mas imensos em potencialidade. E são também de grande importância para a questão foco do estudo do futuro. Então, professora Elaine, considerando essas premissas, a senhora podia nos contar falar um pouco sobre a importância dos cenários na formulação de estratégias e para o processo decisório, em especial em momentos de crise, talvez nesse momento específico da pandemia. Obrigada pela pergunta. Bom, como o senhor mesmo falou, né, as organizações elas buscam o tempo todo, né, não só competitividade, mas longevidade. E para isso, para elas estarem preparadas para sobreviver durante muito tempo, elas precisam de informação sobre o futuro. Para você planejar ou para você decidir, a base é a informação. A questão, como o senhor também colocou, é a grande incerteza que nós vivemos hoje. Independente do ambiente de pandemia ou não, realmente as organizações estão se reinventando. Por quê? Porque nós estamos vivendo um ambiente altamente disruptivo, onde as mudanças estão acontecendo o tempo todo. Eu costumo chamar esse momento de um mundo em transição, onde os paradigmas não estão definidos, onde as tecnologias ainda estão em desenvolvimento, né? E o inusitado ele aparece o tempo todo. Então, essa necessidade de estar se reinventando, ela é muito importante. E onde é que entram os cenários nesse contexto? E principalmente quando você tem crise. Porque esse contexto, como o senhor mesmo colocou, ela gera um ambiente de grande incerteza. Mas a crise, ela gera uma incerteza ainda maior. E com uma característica diferente de quando você usa a construção de cenários para você planejar e olhar longe, né? Olhar ao longo prazo, para você tomar suas decisões hoje. Né? No caso da crise, você tem que ter velocidade na produção desse tipo de informação. Então, é diferente. No outro caso, você pode esperar 5, 6, até mesmo 12 meses, formulando cenários tremendamente robustos, com uma busca de informação muito grande. No momento de crise,
aí já é complicado. Você não tem esse tempo todo. Você tem que tomar decisões rápidas. Então, você precisa de um instrumento que te conceda as informações que você precisa para você tomar a melhor decisão num ambiente desse, mas que consiga te dar uma resposta rápida. E foi isso que nós fizemos no caso do estudo do Covid. Ou seja, nós pegamos os cenários, a metodologia tradicional de cenários, né? Existe já uma pouco difundida, que é a construção de mini-cenários, no qual você consegue rodar num curto espaço de tempo. E nós ainda fizemos uma outra adaptação, por quê? Porque estávamos todos isolados e nós precisávamos conduzir todo o processo, cada um no seu quadrado. Então, cada um na sua casa, e a gente conduzir isso. E por que os cenários são tão importantes? Eles são importantes porque eles são uma das poucas instrumentos de produção de informação estratégica que porta as características do futuro. E quais são essas características? De ser múltiplo e incerto, então você trabalha com a construção sempre de 2 ou mais cenários. No caso específico do Covid, nós trabalhamos com 4. Ele considera que o inusitado pode bater a porta o tempo todo. Ele é sempre um construto da nossa imaginação. Por quê? Porque o futuro não existe. Ele está por vir. Então, ele é um construto da nossa imaginação. E os cenários também o são. Ele é impossível de ser previsto. Cenários, toda a teoria de cenário não trabalha com previsão, trabalha com histórias a respeito do futuro. E ele considera as decisões e os investimentos tomados pelos atores principais e as grandes forças que estão em atuação no ambiente. Então, é nesse contexto que os cenários se tornam, então, um instrumento importante não só para o planejamento estratégico, formulação de estratégias, mas principalmente em momentos de crise. Ok. Assim como uma introdução, professora Elaine, magnífico, né? Mas gostaríamos de saber um pouco mais, né? O que e quais são os princípios que norteiam a construção de cenários? Por onde começar? Bom, primeiro, cenários, como eu já falei, eles são histórias a respeito do futuro. Então, nós vamos contar histórias a respeito do futuro, que permitam a gente passar dessa situação de hoje, que a gente chama da situação de origem, até a situação futura. No caso dos cenários do Covid, nós olhamos até 2022. Eles, como eu falei, eles surgem da nossa imaginação, mas não é bem assim solto. É lógico que a gente se baseia num conjunto de informações e principalmente da percepção de grandes especialistas, que a gente chama de peritos, que participam desse processo. A participação desses especialistas é super importante, por quê? Porque toda organização desenvolve pontos cegos. Nós desenvolvemos pontos cegos. E quando você convida pessoas de fora da organização para participar desse processo de construção, ele se torna muito rico, porque você consegue enxergar além do que você está vendo. E aí eu queria aproveitar essa oportunidade, né, que eu estou falando sobre os peritos, e agradecer imensamente. Foram quase 400 peritos participando desse processo, todos à distância, é algo inédito. Eu nunca tinha feito cenários dessa forma, e eu queria agradecer assim, de coração a participação de todos eles. Nós tivemos um grupo significativo de peritos, inclusive participando não só do teste de consistência e ajuste, porque nós convidamos um número achando que íamos receber 5%, e todos contribuíram. Olha a riqueza, né, num processo desses, de você conseguir tanto feedback, né, que só serviu para engrandecer o processo.
E não só isso, né? Também um número maior ainda participaram da última fase, que é a fase de avaliação dos cenários. Então, você teria que ler os 4 cenários para poder identificar as grandes ameaças e oportunidades que eles nos trazem. E nós tivemos uma participação também significativa e vai aí não só meus os agradecimentos, mas de todo o grupo de controle, porque eu entendo que isso foi super importante. Lembrando que esses cenários eles devem ser sempre relevantes e principalmente desafiantes. Eles têm que mexer com quem vai tomar a decisão, até porque eles têm que gerar aprendizado organizacional e eles têm também que fazer com que a gente tenha coragem, inclusive, de jogar alguns planos fora. Não necessariamente nós vamos descrever cenários que tenham alta probabilidade. Na realidade, a probabilidade ela nem é uma variável tão importante, mas gerar cenários que mexam com as pessoas e que façam com que, principalmente, os tomadores de decisão se reposicionem frente ao ambiente. Muito bom, professora. Me conta uma coisa, professora. A quem será útil, né, trabalhar esses cenários? Para quem que esses cenários serão importantes, né? E por quê? Bom, esses cenários eles foram construídos, está escrito inclusive, né, para definição, né, que a parte inicial de construção de cenários, você tem que definir qual é o objetivo dele e para quem eles se destinam. E no caso, ele tinha, vamos dizer assim, como finalidade apoiar, gerar subsídios para o processo decisório e de planejamento para não só agora, né, porque as decisões têm que ser tomadas hoje, não esperar que as coisas aconteçam, e principalmente para decisores, tanto públicos quanto privados. Então, nos nossos cenários, esses atores, que são elementos importantes, também fazem parte dos cenários que nós construímos. Muito bom. Professora, queria que a senhora falasse mais um pouquinho, né, porque para tudo a gente precisa de um método. Né? Para tudo que fazemos, precisamos adotar uma metodologia. Eu, particularmente, não consigo fazer nada se não pensar antes no método, ou seja, como eu vou fazer alguma coisa. Né? E no caso dos cenários, como é que eles são construídos? Há um processo específico? Há um método? Existe um método, 2 métodos, muitos métodos? Como é que é essa história? Bom, excelente a pergunta. Na realidade, a gente pode dividir esse grande guarda-chuva, né, de construção de cenários em 3 grandes escolas. A primeira escola seria a escola probabilística, que foi uma das primeiras que apareceu. Nós temos a da lógica intuitiva, que é muito conhecida como a metodologia da Shell, e tem a escola francesa, que um dos grandes expoentes é o professor Godet. Dentro delas, né, cada uma delas define uma metodologia, mas o que a gente percebe dentro da estrutura científica da área é que existem diversas formas de você construir cenários. O professor Godet costuma dizer que, na realidade, até mais importante do que conhecer o método é conhecer as ferramentas da prospectiva, porque cada estudo ele é único e vai demandar ferramentas da prospectiva específicas. Então, são vários os métodos. A gente fez um trabalho há alguns anos atrás, onde a gente criou algo que a gente chama de modelo síntese, que foi o seguinte: nós pegamos as 3 escolas, as principais métodos das 3 escolas, e definimos um modelo, ou seja, quais são os passos. E aí, esses passos é que eu vou compartilhar com todos vocês. A primeira fase da construção de cenários é você definir o que a gente chama de sistema de cenarização. E para a construção desse sistema, você precisa primeiro definir claramente qual é o objetivo, como eu já falei, qual é a finalidade, a quem se destina, e formular a questão principal, a questão orientadora, ou seja, a pergunta que você vai fazer ao futuro.
Definido isso, você pega a sua questão orientadora e aí vai delinear o seu sistema fazendo o seguinte, identificando os aspectos fundamentais, que inclusive no trabalho do Covid foi a primeira pesquisa que nós fizemos. Dado uma questão orientadora que perguntava ao futuro, né, como é que o país sairia da pandemia, né, quais seriam os impactos econômicos e sociais, né, e se a gente sairia bem, né, dessa pandemia, você decompõe ela em aspectos fundamentais. Esses aspectos fundamentais olham tanto grandes questões como também atores. Definida essa etapa, você parte para a análise retrospectiva da situação atual, onde você vai pegar aqueles aspectos fundamentais e analisar a evolução deles. No caso do Covid, nós não fizemos isso, porque os mini-cenários eliminam essa etapa e você trabalha o tempo todo com a percepção dos especialistas em relação ao quê? Para que você faz essa análise retrospectiva? Para identificar as sementes de futuro, que é a próxima etapa. Essas sementes são identificadas por meio de processo de brainstorm. Como a gente não podia se reunir, nós fizemos uma segunda grande pesquisa buscando identificar quais eram as grandes tendências que existiam, quais eram as grandes incertezas, e nós fizemos uma terceira pergunta questionando quais eram as grandes rupturas, com o objetivo de fazer com que os peritos pensassem de forma diferente e imaginassem questões que não estão ainda dadas, mas que poderiam acontecer. Essas questões foram, então, transformadas em incertezas. Depois de identificar as sementes de futuro, a gente analisa essas sementes, existe uma série de ferramentas que nos ajudam a isso, e a gente identifica as incertezas críticas. No caso do Covid, nós fizemos essa terceira pesquisa, perguntando aos peritos, então, dado aquele rol de incertezas, quais eram as grandes aquelas mais importantes e mais incertas. Mais importantes frente à questão principal e mais incertas frente ao ambiente. E, com isso, você chega ao que a gente chama dos condicionantes de futuro. Em cima desses condicionantes, então, a gente vai construir o que a gente chama da lógica dos cenários. Ou seja, quais são as hipóteses em relação ao futuro? No nosso caso, nós geramos, se eu não me engano, eu acho que foram umas 12 hipóteses possíveis. E como é que nós selecionamos as 4 hipóteses que nós trabalhamos com os cenários? Primeiro, aqueles cenários têm que ter consistência e coerência dentro dele. Depois, além dessa consistência e coerência, eles têm que trazer algo, eles têm que ser diferentes, porque senão, para que você vai construir cenários muito parecidos, né? E a outra coisa eles trazem aprendizado, eles trazem a reflexão estratégica. Então, em cima dessa discussão, nós focamos escolhemos, então, os 4 cenários em função dessas hipóteses. Então, construídos os cenários, nós passamos para a redação deles. Lembra que são histórias a respeito do futuro. Então, tem muitos que navegam na área têm procurado desenvolver histórias mais lúdicas. E qual é o objetivo de você escrever uma história lúdica? É para você tirar da cabeça do tomador de decisão que o objetivo dele estar ali, daquelas histórias, não é dizer o que vai acontecer. Ele está contando histórias que vão estimular a reflexão estratégica e dali você extrair a sua estratégia. Então, por exemplo, né, no caso do cenário contramão, ele é contato em cima de matérias de jornal. Já o cenário sinergia, ele é uma publicação num blog de um blogueiro fictício, né, falando sobre as comemorações dos 200 anos de independência. Então, é publicado no dia 7 de setembro. O Insensatez já é um e-mail de um empresário fictício a um amigo que mora na Europa, contando o que estava acontecendo aqui no Brasil, né, o que tinha acontecido e como é que eles estavam. E o cenário solidariedade já foi feito no formato de um relatório de um banco de investimentos.
Formulado, construído esses cenários, eles passam pelo teste de consistência e ajuste, ou seja, porque como eles são processos criativos, de contar histórias, há uma necessidade de você avaliar isso. Então, você encaminha para os peritos fazerem uma avaliação disso, para você colher os ajustes que são necessários. E a última fase, então, melhor, a penúltima, né? Seria a análise estratégica. Então, você vai ler cada cenário, analisar e extrair quais são as ameaças e oportunidades que eles trazem. E, por fim, então, montar um sistema de monitoramento. Eu queria chamar a atenção para a questão do sistema de monitoramento, que acabam que muitas organizações não fazem, e ele é super importante, né, de você estar permanentemente monitorando o ambiente. Por quê? Porque o mundo muda o tempo todo. E aqueles cenários que você construiu, eles são um retrato de um determinado momento. Logo, você precisa estar atualizando esses cenários até um ponto que aquelas hipóteses não têm mais resultado, não te ajudam mais no processo decisório. E aí, nesse caso, eu quero chamar mais uma atenção, porque os cenários, eles não são só um instrumento de formulação de estratégia, mas ele é mais do que isso. Ele é um instrumento de gestão estratégica. E ainda vai além, de aprendizado organizacional. Muito bom, professora, né? Mais do que uma palestra, só está nos brindando com uma aula, viu? Acho que todo mundo vai sair aqui especialista em construção de cenário, viu? Professora, a gente às vezes se depara com algumas empresas pensando, né, o seu futuro dentro de horizontes diferentes de tempo. Não é? Alguns planejam, alguns promovem cenários para 5, 10 anos, 20 anos, e há empresas que promovem cenários até para 100 anos. Para 100 anos. E é claro, né, é sabido que quanto mais longe o horizonte, as incertezas são cada vez maiores. Não é? A gente pode ter o Banco do Brasil, por exemplo, né, ela trabalha muito com cenarização. Né? Se pegar uma instituição privada, né, de abrangência global, como a IBM, ela também promove cenários levando em conta 30 anos, 50 anos. Não é? A gente pode pegar as Forças Armadas, né, que pensam o Estado Nacional, né, para 50 e para 100 anos. Né? Eu mesmo participei de um trabalho com o Exército Brasileiro, onde não se planejava, se construía cenários para 100 anos. Né? Então, me conta um pouco com relação a esse horizonte temporal. Porque o desenvolvimento científico e tecnológico ele é muito rápido. Não é? O desenvolvimento científico é muito rápido. Então, coisas novas surgem a todo momento. Né? E também, dentro do lado das incertezas, né, surgem os acasos. Né? Surgem os acasos. Por exemplo, a pandemia pegou quem imaginava, né, até setembro, outubro do ano passado, que praticamente o primeiro semestre de 2020 não existiria, aspas, né? Não existiria porque mudou tudo. Mudou tudo. Não é? Então, como é que se pensa o horizonte temporal no processo de construção de cenários prospectivos? Professor, excelente pergunta. Isso vai depender muito do objetivo de cenarização. Vamos supor, eu trabalho numa empresa em que eu tenho, vamos dizer, minha formulação estratégica, um ambiente dinâmico, e a minha formulação estratégica ocorre de 5 em 5 anos ou de 4 em 4 anos. Eu posso focar o horizonte temporal nesse período, 4 ou 5 anos. Mas vamos supor que eu trabalhe numa empresa também, né, que o ciclo, né, de formulação da estratégia seja de 4 ou 5 anos, mas eu vou. Os meus investimentos são de longo prazo. Por exemplo, eu trabalho na Petrobras, em que eu vou levar, sei lá, 15, 16 anos para construir uma plataforma de petróleo. Ou eu trabalho numa empresa, sei lá, que constrói. Como é que se diz?
sei lá, qualquer coisa que eu tenha um horizonte longo. Qualquer coisa na área de pesquisa, você vai ter que olhar horizontes muito distantes. Se eu sou o Estado, ou qualquer organização de Estado, nada no Estado leva menos de 20 anos. Então, eu vou ter que olhar prazos mais distantes. Uhum. Por quê? Porque eu preciso olhar mais longe para conseguir decidir adequadamente agora. Além disso, você tem questões, às vezes, que eu preciso, vamos dizer assim, como o senhor falou, olhar 100 anos, né? Sim, tem muita gente olhando 100 anos, né? Na realidade, né, 2100 já tem vários, que agora não são nem mais 100 anos, né? Nós já só estamos a 80. Verdade. Mas, e aí você imagina, poxa, mas eu vou olhar tão longe, né? E isso vai me ajudar no quê? Ele tem uma contribuição muito interessante, porque quando você olha horizontes mais distantes, você se desprende do hoje e do agora. E aí você coloca a sua imaginação para funcionar. E isso é tremendamente importante, principalmente se você quiser desenvolver inovações disruptivas. Porque Muito bom. você está olhando além. Verdade. Muito Você bom não mesmo. consegue extrapolar uma tendência. Não precisa ser 100 anos, vai 50, 30. Bom, eu como estatística, extrapolar tendências é muito complicado. Uhum. Tá certo, professor. Professora, já estão chegando muitas perguntas aqui para a gente, né? Mas nós vamos, daqui a pouquinho, né, entrar nelas. Peço paciência aí de todos, porque o bloco de perguntas, as respostas a essas perguntas, faremos um pouquinho mais no final. Mas tenho certeza, todos, que nós vamos reservar um tempinho da nossa live para atender a essas perguntas. Portanto, não se acanhem, podem fazer as suas perguntas. Professora, nós sabemos que a Faculdade Mackenzie tem um núcleo de pesquisa, não é? Aliás, tem várias pesquisas em andamento, mas especialmente sobre o assunto que nós estamos conversando, existe um núcleo que está fazendo, a senhora já citou aí o trabalho desse núcleo, né? Não falou do núcleo, mas falou do trabalho, do trabalho. E esse núcleo que a senhora coordena, diga-se de passagem, tem um trabalho muito rico, né? Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho, não fazendo a autopropaganda do núcleo, absolutamente, mas mostrando a grandiosidade que o que a senhora está colocando não é pura teoria. Né? O que a senhora está falando não são conceitos que se passa didaticamente para outras pessoas, mas sim o que está sendo feito. Né? Fale um pouco mais dessa pesquisa para a gente. Ok. Eu quero só falar um pouquinho do núcleo e em que contexto que essa pesquisa surge, que eu acho que é importante ter uma ideia do né? Então, assim, esse núcleo de pesquisa, ele está completando agora em julho 2 anos, então ele é muito novinho, mas nós já avançamos bastante. Nós temos um grupo de pesquisadores fantásticos, a qual eu agradeço também a participação de forma voluntária, a dedicação de todos eles nesse processo. Ele, na realidade, ele tem 3 linhas de pesquisa que, na realidade, elas se fundem. A primeira é na parte epistemológica e científica, aonde nós estamos finalizando um projeto chamado Projeto Define, cuja ideia é sair com definições unificadoras para cenários, planejamento por cenários, e quem sabe até uma proposta de uma definição científica para a área, coisa que é pouco explorado. Nós temos uma diversidade de definições aí, até porque também temos 3 escolas, né? O outro é pesquisa aplicada. E aí, nesse caso, essa pesquisa que nós desenvolvemos agora entra nessa linha. Pesquisa aplicada, ou seja, nós temos esses métodos, nós temos toda essa metodologia, como é que nós usamos ele?
Como é que você pega esse conteúdo e transforma em algo útil à sociedade de forma direta, com o produto. Então, no caso, os cenários que a gente construiu, né, cenários pós-Covid-19, é justamente uma pesquisa realizada, né, dentro dessa linha de pesquisa e que está saindo assim com vários produtos, né? Vários produtos aí, eu estou muito feliz. Pra você ter uma ideia, saíram 5 relatórios. A cada pesquisa que a gente fazia, nós dávamos um feedback aos peritos com os relatórios e essa semana nós divulgamos para todos, já está disponível todos esses 5 relatórios, né? Contando cada etapa do processo. Nós também fizemos uma série de artigos que está saindo na revista da Mackenzie, que a gente já até mandou de antemão para os peritos em agradecimento aí, mas ela está sendo divulgada agora. É uma edição especial só sobre o Covid. Então, está bem interessante. Nós vamos estar disponibilizando o link. Eu imagino que em breve, aí para todos poderem ter acesso à revista. E nós estamos na fase final da elaboração de um livro, onde no livro vai estar os cenários descritos e muito mais informação do que já foi disponibilizado, tanto nos relatórios quanto na revista, né? Nós estamos também, a outra linha de pesquisa é uma linha mais de desenvolvimento tecnológico. E nesse ponto nós estamos com uma parceria com a escola EGN, Escola de Guerra Naval, eu fico com a sigla, com a Escola de Guerra Naval, com o professor Cláudio lá, uma parceria com a Faculdade Mackenzie. E estamos desenvolvendo aí uma plataforma chamada Plataforma Future, e que esse processo, por que eu disse que está tudo imbricado, né? É porque a parte de metodologia te ajuda na pesquisa aplicada, e esse trabalho todo que nós fizemos dos cenários do Covid, toda a distância, nos ajudou ainda mais a melhorar e aperfeiçoar o que a gente tinha pensado para a plataforma Future. Então, estamos avançando aí. E, além disso, fazendo uma propagandazinha, nós ainda temos o nosso curso, né, de especialização, que conjuga inteligência, cenários, né, e a estratégia, aonde a gente entende que com uma capacitação nós temos condição de ampliar a capacidade do nosso país de construir cenários para apoiar o processo decisório, que ainda é muito incipiente no nosso país. Então, por exemplo, são poucos os grupos de pesquisa na área. A última vez que eu busquei na CAPES, nós só temos 9 no país inteiro para um tema de extrema importância. Então, é muito pouca pesquisa que é desenvolvida. Nós temos pouca produção científica na área brasileira, estou dizendo, estou focando, né, em produção brasileira, porque no exterior ela é vasta, mas aqui é muito pouco. Nós não temos centros de estudos de futuro, então agora, vamos dizer assim, nós tínhamos uma iniciativa na USP, temos uma iniciativa também que eu conheço na Unesp, agora com o NEP, né? Inclusive a próxima pesquisa que a gente vai desenvolver em termos aplicados são as megas tendências mundiais de 2040. Nós já estamos com um grupo de pesquisa formado para trabalhar nessa área. Então, assim, a gente precisa criar competências no país para a construção de cenários. E é nisso que a gente entra também com esse curso, né, de especialização inédito nessa área. Ok, professora, antes de passar as perguntas, e algumas delas, né, já estão inseridas nessa última observação que eu vou fazer. Aí sim a gente vai diretamente às perguntas. É sabido que o Brasil, o brasileiro,
não dá muita bola para o planejamento. Então, você desenvolve um cenário maravilhoso, diminui incertezas, né? Estabelece indicadores importantes para que você para que isso possa lastrear o processo de planejamento, do planejamento estratégico, que eu me refiro. Não é? E, às vezes, até o brasileiro planeja, as empresas planejam, né, estrategicamente, mas o gap aumenta ainda mais quando ele não executa ou não acompanha o que foi planejado. Então, nós temos dois gaps. O primeiro gap é cenário e falta de planejamento. Você tem as informações, você tem os insumos para o planejamento, mas você não planeja. Depois você planeja, né, mas você não vai à ação. Você não promove a gestão estratégica, ou seja, transforma em ações aquilo que foi planejado. Não é? Fala um pouquinho sobre isso. Tem até uma pergunta a respeito que eu vou especificar, deixa eu localizá-la aqui, que diz o seguinte, fala assim, professora Elaine, terminando o trabalho inicial, qual é o melhor método para acompanhar a concretização do cenário mais provável a partir de indicadores precisos? Ou seja, terminou o cenário, produziu os indicadores. Né? E aí eu associei com essa falta de planejamento e falta de ação estratégica. Por favor. Bom, cada organização vai ter que desenvolver a sua metodologia de monitoramento do ambiente. Né? Eu costumo, e por isso que o nosso curso está integrado, né? Eu gosto muito da metodologia de inteligência. Então, os métodos, né, e as técnicas desenvolvidas pela área de inteligência são certamente a melhor forma de você fazer o monitoramento do ambiente. Mas mais detalhes, faça nosso curso. Mas certamente o caminho é por aí. E aí, cada organização vai ter que desenvolver a sua forma, né, e adaptando, é lógico, os métodos, a melhor forma de fazer o monitoramento. Mas sem monitoramento não adianta você ficar só com os cenários, porque a estratégia ela tem que ser dinâmica. Você tem que ter o seu alvo, você tem que saber para onde que você vai. Agora, como você vai ter que estar revendo isso periodicamente. Tem muitas organizações que fazem isso anualmente e hoje em dia, dada a turbulência ambiental, algumas já estão revendo semestralmente o como ir. Não para onde eu vou, mas o como ir, principalmente. Ok, professora. Professora, tem uma pergunta aqui que eu vou pedir licença para responder. A previsão, já que a senhora falou tanto do curso, já tem gente perguntando sobre o curso, viu? A previsão para início da pós-graduação em inteligência, cenários e gestão estratégica no segundo semestre desse corrente ano. Bom, nós temos um portfólio, a Faculdade Mackenzie tem um portfólio que hoje conta com 9 cursos de pós-graduação. Esse é um deles, que é coordenado pela professora Elaine. Né? Todos os cursos estavam previstos para serem iniciados em abril, e nós fomos, né, pegos de surpresa também com a pandemia, né, que alterou todo o cronograma, não só da faculdade, mas todo o cronograma do mundo. Né? Então, nós estamos prevendo o início desses cursos para a partir de agosto, não antes disso. Mas estamos submetidos, é claro, à legislação, ao que o poder público, né, determina sobre a liberação ou não. É claro que só vamos iniciar cursos ou qualquer ação nova na faculdade presencialmente, caso exista total segurança. Então, por favor, esperem mais um pouquinho. O curso vai sair, está pronto, absolutamente pronto. Era para ser iniciado em abril, mas agora, no segundo semestre, nós teremos esse curso sim. Tá bom? Professor, posso fazer uma observação? Pois não, claro, por É favor. que os interessados já podem fazer uma pré-matrícula, né? Porque aí Exato. fica mais fácil o contato.
Isso. Se vocês entrarem na nossa página, e acessarem o curso que vocês têm interesse, basta clicar e fazer a pré-inscrição. Não tem custo nenhum, tá? Apenas a gente faz um pequeno cadastro para mantê-los informados, inclusive sobre a data de início do curso. Tá bem? Temos uma outra pergunta, o tempo já está bem avançado e eu não quero correr o risco de, no final, ter algumas considerações finais da professora Elaine. Então, tem uma outra pergunta aqui. Deixa eu ver. João Menezes. Alguns eu não estou falando o nome, porque às vezes o Instagram traz apelidos, né? Traz nomes um pouco de brincadeira, mas esse não. É o João G. Menezes. Considerando que os cenários são representativos de um determinado momento e devem ser atualizados, como conciliar o método com o fato de o conhecimento sobre Covid mudar quase de semana em semana? Excelente pergunta, João. Desafiador. Para vocês terem uma ideia, em geral, a atualização dos cenários se faz, a atualização não, o ajuste final dos cenários se faz depois da etapa de análise de consistência e ajuste. Mas como nós estávamos acho que pelo fato de estarmos falando sobre um horizonte curto, né, logo depois da pandemia, e ainda mais num ambiente tão volátil como nós estamos vivendo, nós recebemos feedback das pessoas que estavam respondendo à análise estratégica. Olha, tal coisa já aconteceu, era bom fazer esse ajuste aqui. Então, realmente, num processo desses, né? Por isso é que é mais complicado. Mas, de qualquer forma, veja, acho que as principais mensagens, elas estão dadas ali. Talvez a gente não precise ficar preso tanto em alguns detalhes, mas a principal mensagem, ela está dada nos cenários. E essa mensagem eu vou deixar também em aberto, não é, professor? Você está deixando muita gente curiosa, viu? Eles podem até não gostar e falar, não vou fazer esse curso, mas pelo contrário, não, gente, não, tem isso porque muito nós mais. vamos divulgar isso depois. Ok. Professora, nós estamos já com 45 minutos de live, né? E tem algumas perguntas a serem feitas ainda. Né? Uma pergunta não está identificado. Né? Quais os melhores softwares que podem auxiliar na elaboração de cenários? Há alguma ferramenta que possa otimizar o trabalho de inteligência artificial, no caso, que possa otimizar o trabalho do analista? Bom, no caso de inteligência artificial, eu desconheço. Nós temos alguns. Na realidade, eu só conheço 2 softwares no mercado. Tá? Um é o da Brainstorming, que é o Brainstorming Web, que ele trabalha com a escola probabilística. E o outro são os softwares disponibilizados pelo professor Godet, que é da escola francesa. Em breve, a gente pretende estar com a plataforma Future aí, né, desenvolvendo, disponibilizando um hall de ferramentas aí para apoiar o processo. Mas no caso da inteligência artificial, eu desconheço. Não sei se já tem alguma coisa nesse sentido. Até porque realmente ela só vai apoiar. Porque a construção mesmo, ela tem. Eu defendo que ela deve ser humana. Uhum. Ótimo, professora. Nós estamos tentando selecionar mais uma pergunta aqui, mas eu estou com um gap no tempo aqui com a coordenação. 8 minutos, mais ou menos. Então, estamos 8 minutos ainda por favor, só um minutinho que eu estou esperando a pergunta chegar aqui para mim. Está aqui. Está aqui. Henrique Cordeiro pergunta: a descontinuidade administrativa é uma regra no Brasil, particularmente na governança pública. É sabido, isso é notório, né? Como a professora lida com esse cenário?
Bom, tá vendo? É um cenário. Temos, temos questões orientadoras sobre isso, né? Há uma diferença, eu vou complementar um pouquinho a pergunta aqui, se me permite, o qual é o nome dele? Desculpe, é o Henrique, né? Essa continuidade, ou solução de continuidade, melhor dizendo, é, de fato, uma natureza, porque há uma mistura entre Estado e governo, né? Ah, é isso mesmo. E a gente acredita que as políticas, né, e os cenários são desenvolvidos para o Estado brasileiro, né? Para o Estado brasileiro, no caso, né, usar essas informações para a criação de programas. E programas tendem a ser permanentes, mesmo que mudem de nome de governo a governo, né? Mas eles tendem a ser permanentes. Então, professor, eu passo para a senhora. Dentro desse cenário de descontinuidade administrativa, como que você lida com isso? Realmente, esse é um problema. Obrigada aí pela pergunta. Lidar com a descontinuidade administrativa na estrutura que nós vivemos hoje, ele é um problema. Mas, como o professor Spezia falou, quando se pensa em Estado, a descontinuidade administrativa não deveria impactar em nada um processo de estratégia de longo prazo do país, porque isso é uma formulação, teria que ser uma formulação de Estado e não de governo. A descontinuidade administrativa, ela acaba afetando os programas e projetos do país porque eles são desenvolvidos para governos e não para o Estado. Se fosse para o Estado, não seria descontinuado. Então, você não teria problema. Quando nós estávamos na SAI, eu e até um dos colegas que participou dessa construção do Covid, né, o Dr. Schneider, nós chegamos a discutir a necessidade de termos, na época, a gente pensava num projeto de lei que obrigasse o planejamento de longo prazo para o país como algo de Estado. Depois nós evoluímos isso para uma PEC, que inclusive está em tramitação no Congresso. O problema é que está parada essa PEC. Então, a PEC PPQ, que foi construída no NEP da SAI, né? A gente mantém a sigla NEP, né? Na realidade, essa sigla foi criada pelo Exército Brasileiro. E quando nós estávamos na SAI, a ideia era de construirmos uma rede de NEPs no Estado, de núcleos de estudos prospectivos em todo o Estado. Por isso eu venho mantendo, né, para todo lugar que eu vou, eu falo, não, vamos criar mais um NEP, né? E lá na época a ideia foi construída por um colega, né, o Vosgrau, que ele disse assim, professora, ele me chama de professora, né? Professora, não pode ser um projeto de lei, porque o PPA está na Constituição. E isso tem que ficar além do PPA. Então, precisa ser uma emenda constitucional, aonde a gente construiu, então, né, a PEC PPQ, aonde trabalharíamos com planejamento de 20 anos para o país, onde daríamos os direcionadores estratégicos, e esses direcionadores seriam aprovados pelo Congresso. Por que isso? Porque, ao ser aprovado pelos congressos, todos os partidos iriam se comprometer com essa PEC. E, independente da descontinuidade administrativa, aquele rumo permaneceria. Professora, nós vamos ter que correr um pouquinho, nós temos apenas 5 minutos para concluir os agradecimentos todos, mas tem uma informação, é uma resposta, basicamente, uma aluna, Eliane Santos, ela pergunta se pode ser aluno fora do Brasil na pós. Deixa eu te contar uma coisa, Eliane. Nós também estamos elaborando os nossos cenários, e um dos cenários é que nos direciona para a transformação de alguns cursos presenciais, né, que damos muito valor a esses presenciais, mas temos também que nos dobrar ao novo mundo, né? a essa nova ordem mundial. Ou seja,
alguns dos nossos cursos serão transformados também em educação à distância, né? Não como teleeducação, mas cursos verdadeiramente desenvolvidos, né, como educação à distância. Então, brevemente, nós teremos notícias sobre isso. Então, quem está fora do país, se não nos der o privilégio de passar uma temporada aqui no Brasil, né, poderá oportunamente fazer esse curso em educação à distância, tá certo? Professora, qual o maior desafio, bem rapidinho, qual o maior desafio encontrado na experiência de realizar cenários 100% à distância? Ah, excelente a pergunta. É da Lívia Abreu. Acho que o maior desafio, né, ou talvez, não sei se desafio, mas a maior dificuldade é a interação. Porque, assim, a interação com o grupo de controle foi excelente. Então, nós tínhamos, né, nós usamos o Zoom para as nossas reuniões e nós passávamos, às vezes, a noite, né, entrávamos por dentro da noite e tudo para chegar a um consenso, sempre trabalhando com consenso entre o grupo. E aí eu acho que isso fica se perde um pouco com relação a quando você trabalha isso de forma presencial. Por quê? Porque você está ali com os peritos, existe um debate, uma discussão em cima das questões que são colocadas, né? Mesmo usando o brainstorming, que eu acho que é um processo mais rico. Mas, de qualquer forma, eu acho que, pela experiência, a conjugação, né, das duas, eu acho que fica bem interessante, né? Então, eu vi principalmente essa questão, porque eu dou muito valor à participação dos peritos durante o processo, né? Eu colocaria... 30 segundos para concluir isso. Tá. Um outro desafio é você se manter dentro do cronograma, dentro do tempo, né? Para você não perder um princípio da área de inteligência, que é o princípio da oportunidade, né? Então, professora, a senhora tem aí 45 segundos para fazer a sua despedida. 45 segundos! Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite do professor Spésia de estar aqui à noite com vocês, né? Agradecer principalmente, né, a Mackenzie, em nome do professor Walter, por ter acreditado nesse projeto do NEP. Então, eu acho assim que o professor Spésia também acompanhou isso, né? E abraçou a ideia desde o início. Então, sem isso, a gente não teria feito um trabalho tão legal como foi esse dos cenários pós-Covid-19. Eu queria também agradecer ao meu grupo de controle, ao Dr. Schneider, Dr. Rodrigo, Dr. Marcelo, Dr. Tomás, Dr. Márcio, que sem eles, eu sozinha não teria conseguido fazer esse trabalho. Então, aí, o meu muito obrigado, né, pela mais uma parceria, que eles todos são parceiros de longo prazo. E, mais uma vez, obrigada aos peritos. Que também Pessoal, muitíssimo obrigado a todos que nos assistiram. Muitíssimo obrigado, professora Elaine, por ter participado dessa live. Voltaremos, vamos fazer uma outra live só sobre a pesquisa que foi feita. Tá bom, gente? Muitíssimo obrigado. Lembrando que as revistas estão disponíveis, a revista que foi comentada aqui sobre a pesquisa, elas já estão disponíveis em nossas redes sociais. Se você não segue ainda o Mackenzie, a Faculdade Mackenzie, passa a nos seguir. Você terá sempre informações novas para degustar. Grande abraço a todos, né? Foi um prazer estar com vocês. Boa noite. Gente. Boa noite.